Então, vamos lá. 800 A minha câmera, depois do tempo, ficou toda mole. É as bolinhas, aquelas? É, eu ia mostrar a câmera. Ó. Ah, não vai conseguir ver. Ah, Não, deixa. tudo bem. É aquelas bolinhas de Sim, antigamente lá. sim, sim. Uhum. É que a amiga da minha mãe deu pra mim, daí. Sim, no meu computador já tá junto, sabe? Bem melhor. Beleza. Aqui, ó, tu puxa pra cima, o fio puxa pra baixo. Ah, sim. Ah, mas a gente faz o que pode, né? Com o que tem. Aí foi. Gente, olha só. Tô enxergando o caderno? Sim. Sim, dia 18 de junho, tudo certinho ali? Sim. Muito bem. Então, olha só. Eu deixei para vocês na aula passada um vídeo explicando, lembram aquela linha do tempo do Brasil? Da história do Brasil? E também que explicava um pouquinho esse movimento do que a gente está trabalhando agora. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqueles slides. Deixa eu só pegar eles aqui. Aqui. Quero compartilhar com vocês, né? Bom dia, João. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo e tu? Também. Liga a câmera, que bom. Liga a câmera para eu ver sua beleza, por favor. Eu já ligo, só um momentinho. Tá bom. Olha só, então, gente, o que eu coloquei para você semana passada? Que a gente ia sair do nosso estudo lá da Europa, né? França, Inglaterra, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Iluminismo, e a gente ia vir para o Brasil ver como essas ideias influenciaram por aqui. Aí eu coloquei uma linha do tempo para a gente se situar, como vocês estão vendo aí, algumas datas importantes, 1500, 1822, 1889 e o ano 2000. Tá? Então, de 1500 a 1822, a gente tem o Brasil colônia, que é quando o Brasil pertencia a Portugal. Depois a gente teve o Brasil Império, onde Dom Pedro I e Dom Pedro II governaram o país. E, por fim, o Brasil República, que é o que a gente vive até hoje, com presidentes eleitos ou não pelo povo, certo? Então, a gente trabalhou a Conjuração Mineira, tá? que é uma revolta que aconteceu lá em Minas Gerais contra a metrópole, contra Portugal. Então, ela acontece mais ou menos aqui, tá? Nesse período aqui do Brasil colônia, 1789, data também da Revolução Francesa. Tá? Muito bem. A gente viu algumas características também do Brasil colônia e algumas imagens da Conjuração Mineira. Tranquilo até aí? Ok. Então, lá no caderno, como primeira atividade, nós tínhamos que assistir o meu vídeo, assistir mais 2 vídeos ilustrados e responder as perguntinhas a partir do vídeo ou fazer esquema. Quem é que fez em forma de esquema? Eu. Eu quem? Eu quem que eu não vi? Tá. O resto fez tudo em forma de pergunta? Beleza. Então, vamos lá. Porque a gente já está numa fase, 8º ano, que dá para escolher, né? Qual que fica melhor para cada um. Então, olha só. O que vocês escrevem? Oi? Não, só tô vendo Não? se eu botei na pasta. Não sei se eu fiz no Word ou não. Pega aí. Isso. Bom, então, para a gente sair lá da Europa e chegar aqui no Brasil e não cair de paraquedas, eu pedi que vocês escrevessem 4 características do Brasil colônia, né? Ou seja, na época que aconteceu a Conjuração Mineira. Quem é que coloca aí para mim? 4. Tava lá nos slides, né? O que vocês botaram aí? Tem colônia de exploração, fornecimento de produtos, entre parênteses. Volta o outro. Aí eu Isa, o que de produtos? fornecimento. Ah, tá certo. Fala.
monocultura, agroexportação e escravismo. Qual a outra? Agroexportação Muito bem. e escravismo. Beleza. Alguém colocou outra? Acho que tinha 6 lá nos slides, né? Eu botei latifúndio. Latifúndio. Muito bem. Que mais? Acho que eram essas que estavam lá. Deixa eu ver se tem mais alguma. E o pacto colonial? Alguém colocou o pacto? Eu coloquei. Ótimo. Pacto colonial. Então, o que a gente tem no Brasil na época? O Brasil só podia comercializar com Portugal o pacto colonial. Gente, quem não fez, quem esqueceu, quem errou, por favor, corrija. Quem acertou, bota o certinho. Quem quiser, completa. Pacto colonial. O Brasil só podia comercializar com Portugal. Latifúndio. O que eu coloquei que era lá? Grandes propriedades rurais, né? Não existia minimamente propriedades pequenas. A grande maioria era dos grandes portugueses, dos grandes comerciantes portugueses que tinham essas terras aqui no Brasil. Tá? Escravismo, ou seja, mão de obra escrava. Então, nós tínhamos essa situação também. Ou seja, a riqueza brasileira que se gerou para Portugal nessa época foi através do escravismo. Tá? Agroexportação, ou seja, o Brasil vendia produtos agrícolas só para Portugal, tá? E monocultura, produção de um produto principal. O produto principal, nesse caso, a cana de açúcar. E colônia de exploração é porque, já diz o nome, né? A nossa colônia era explorada para o enriquecimento de Portugal, que era a nossa metrópole. Tranquilo até aí, gente? Dá para fazer uma imagem assim do Brasil dessa época? Grandes propriedades de terra, né? Onde os trabalhadores eram escravos, onde o que se produzia ali só podia ser comercializado com Portugal. Um produto era o principal e tinha outros gêneros, não dá para dizer menos importantes, né? Mas de menor produção. E nós éramos uma colônia de exploração, não éramos uma colônia de povoamento, como aconteceu no norte dos Estados Unidos. A gente tem a mania, muita gente diz assim, se a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses, que nem nos Estados Unidos, seria diferente. Mentira. Mentira. Porque as colônias do sul dos Estados Unidos tinham o mesmo modelo que a gente. Tipo, Flórida, né? Toda a parte sul dos Estados Unidos era o mesmo modelo de exploração. Colônia de povoamento foi só para o norte porque eles não tinham outra coisa para fazer lá, porque era muito frio, porque eles não sabiam ainda... lá não dava para produzir cana-de-açúcar e outros gêneros. Então, não pensem que os ingleses foram bonzinhos. Vamos abrir o olho, né? Fake news pura. Fake news pura. Importante, o que a gente tinha nessa época de povoamento do Brasil? O que era povoado no Brasil? Eu vou acrescentar que eu não coloquei lá. Litoral. Litoral era povoado. E a parte de Minas Gerais. Isso era o que tinha portugueses povoando esses lugares, né? Construindo cidades menores, mas cidades. Os outros cantos do Brasil vão ser habitados pelos povos indígenas, né? Mas habitado com aquela ideia de cidade, dos portugueses, enfim, era o litoral brasileiro. Tranquilo até aí? Muito bem. O vídeo mostrou um pouquinho dessas cidades, enfim, os desenhos, como que... Beleza, então, tendo esse cenário, a gente vai para esse movimento de revolta brasileira. Que a gente imagina
que no Brasil, nunca teve revolta de nada, né? Nunca teve nenhuma grande revolução, a gente, né? Por que a gente tem essa ideia, gente? Porque os nossos grandes marcos, que nem eu mostrei para vocês lá na linha do tempo, eles foram feitos pela elite. Né? O povo tentou muito. E a elite também, em vários momentos, como na Conjuração, tentou muito fazer algumas coisas, mas as forças portuguesas eram maiores. Né? Então, não teve como acontecer uma independência ou uma proclamação da República diferente do que a gente tem. Então, vamos lá. O que quer dizer a palavra conjuração? Trama, conspiração, união harmônica, aliança. Vai de novo, que falhou tudo, Laura. Tá. Trama, conspiração, união harmônica e aliança. Quem mais? Eu botei diferente. Vai. Eu botei associação de pessoas que secreta ou clandestinamente conspiram contra um governo. Ali. Então, vai. Tá certo também, tá? Não sei se tá certo, eu botei associação de indivíduos, às vezes, por juramento para um em comum. Isso. Objetivo comum. Alguém mais quer ler a sua? Tem vários jeitos da gente colocar isso, né? Se vocês olharem alguns livros de história, ao invés de conjuração, vocês vão encontrar como Inconfidência Mineira. Né? Em vez de conjuração mineira, é Inconfidência Mineira. Se fala muito mais em confidência. Mas os livros de história foram mudando porque Inconfidência coloca muito a ideia de traição. E depende dos olhos de quem vê, né? Dos portugueses, eles podem ter considerado uma traição. Mas dos olhos dos revoltosos, seria uma aliança secreta com o objetivo comum de separar o Brasil de Portugal. Então, por isso que eu vou deixar dessa forma, mas tudo que vocês me responderam tá, ó, belezinha, tá? Podem botar o certinho aí. Posso continuar ou alguém quer ler o resto? Alguma para mim? Beleza. Onde foi... Não. O que foi e onde ocorreu a Conjuração Mineira? Vai lá. Foi uma revolta que ocorreu em Minas Gerais no século XVIII. Certinho. Alguém quer ler a sua? Eu botei, foi um movimento social brasileiro e ocorreu na antiga Vila Rica. Isso. Minas Gerais, no século XVIII. Eu botei também que eles queriam o domínio da coroa portuguesa. Queriam por fim ao domínio da coroa portuguesa. Isso aí. Eu vou deixar essa parte, Isa, lá para o objetivo, tá? Mas não tá errado tu colocar ali também. Mas isso é lá da letra E. Então, uma revolta que ocorreu em Vila Rica, em Minas, do século XVIII. Belezinha. Vocês sabem o porquê de Minas Gerais? Minas? Não. Mina de? Minério? Mina de minério, mina de ouro, né? Nessa região de Minas Gerais era onde mais onde foi descoberto, né? Grandes jazidas de ouro, diamante, né? Então, essa região, quando os bandeirantes, né, que vão em busca dos índios, enfim, de toda lá uma história, começam a encontrar esse ouro, primeiro nos rios, né? Porque o ouro, ele você já viram aquelas peneiras, assim, de bota no rio e chacoalha, e encontra pedrinha, encontra ouro, assim? Já viram? Ah. Sim. No primeiro momento, o ouro foi encontrado assim. Depois, percebendo isso, eles se dão conta que podem ter minas, então eles começam a escavação, né, e fazer as minas, então, por dentro da terra, pegando esse ouro. Então, Vila Rica, por quê? Porque era uma vila extremamente rica, né? Porque se extraía muito, muito, muito ouro. Para vocês terem uma ideia, lá no livro... Vocês têm o livro ou não? Ou é outra turma? Vocês têm, né? É outra turma. Tá. Vocês não têm. Não. Para vocês terem uma ideia, no livro de vocês, eu vou tentar mostrar aqui
o gráfico que mostra a produção de ouro em 1736 a 1740. Chegou a 10 mil quilos de ouro. Olha só. Tem noção? 10 mil quilos de ouro. Olha ali, aquela coluna maior, roxa. Prof, é pouquinho, imagina. Imagina, né? Ó, começou bem pequena, lá em 1700, 40 anos depois já estavam com 10 mil e tantas quilos de ouro. É muita Mas coisa, o que 10 fez mil eles quilos. parar de procurar ouro? Tipo, Porque, na verdade, vai acabando. O ouro é uma coisa, ele não se multiplica, né? Então, por sim. exemplo, quando você encontra uma mina, você extrai tudo que tem ali, depois acabou. Então, as minas que eles já estavam explorando se esgotaram e aí foi diminuindo. E as novas minas que eles procuravam também já não tinha, então foi diminuindo a produção até 1796 com 3 mil quilos, que é aqui. Menos, bastantão e a diminuição. Aqui tinha pouco porque eles não tinham descoberto as minas ainda, né? Aí crescendo, 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 crescendo. Quando se esgotam as minas, começa a decair a produção do ouro e é aí que tem o problema da conjuração mineira. É nesse ponto que a gente chega. Olha só essa obra que estava no livro também, que está numa igreja, na igreja Nossa Senhora do Pilar. Isso está em ouro preto, lá em Minas. Tudo de ouro, gente. Alguém conhece Minas Gerais? Não. Não, nem eu. Eu ainda não tive a oportunidade de visitar. É a próxima viagem que eu quero fazer. Muitos altares das igrejas, todos em ouro, gente. Todos. Assim, era uma riqueza imensa que se produzia na época. E essa riqueza, a maior parte dela ia para Portugal. Né? Não ficava aqui no Brasil. O que ficava, alguns escravos tentavam ficar para si, para comprar sua liberdade. Alguma parte ficava com a igreja, né? Com os grandes comerciantes, com as pessoas ricas da época, e o resto, Portugal, em forma de impostos. Tranquilo até aí? Sim. Sim. Muito bem. Então, vamos continuando com a próxima perguntinha, que é: como eram conhecidos os líderes desse movimento, então, dessa conjuração? E escreva o nome de 3 deles. Eles ficaram conhecidos como? Nada? Eu achei uma coisa na internet, mas eu não sei se... É que assim, eu botei... Vai lá. Eu botei o que cada um era, por exemplo, profissão, sabe? Ah, Pode ser? Tudo bem. Eram conhecidos em sua grande maioria como grandes proprietários ou mineradores, padres ou letrados. 3 líderes: Cláudio Manuel da Costa, que era letrado, Tá. Tomás Antônio Gonzaga, que era escritor e poeta, e Joaquim Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Ele era militar, dentista, tropeiro e comerciante. Perfeitinho, é muito bem isso. Cláudio Manuel da Costa, Joaquim José da Silva Xavier, Tomás Antônio Gonzaga, né? Botou? É. Alguém botou outro que não seja esses 3? Alvarenga Peixoto. Alvarenga Peixoto. Muito bem. Vamos lá. O Cláudio Manuel da Costa, deixa eu só me lembrar, porque eu não lembro as profissões dele. Ele era advogado, certo? Advogado. Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, que é o personagem principal. Principal não, mas símbolo que a gente tem. Ele era dentista, ele foi tropeiro, garimpeiro e, por fim, ele fez parte do exército. Ele era conhecido como alferes. Alferes era um militarzinho pequenininho, assim, não era dos grandes, tá? Tomás Antônio Gonzaga, gente, o que vocês botaram aí? Escritor e poeta. Bom,
que é Alvarenga Peixoto. Deixa eu ver se eu tenho aqui no livro que eu também não me lembro. Dono de terra. Dono de Minas. E filho de grande comerciante. Muito bem. Então, gente, chamavam eles de inconfidentes, tá? Por causa de serem inconfidentes, ou tipo traidores, alguma coisa nesse sentido, tá? Se a gente observar eles, a gente pode dizer que eles eram pessoas ricas ou pobres? Da elite? Isso. Os inconfidentes eram pessoas da elite brasileira, tá? Eram pessoas influentes. Então, não foi um movimento dos pobres, não foi um movimento dos escravos. Tá? Então, acrescentem aí. Sim. Muito bem. Posso seguir ou vocês têm alguma coisa ainda aí? Não? Beleza. Então, vamos seguir. Qual era o descontentamento desses líderes do movimento e de uma parte da sociedade da época? O que vocês encontraram? Por que eles vão se reunir, né, aqui como desconjuração, para fazer uma aliança secreta, para fazer essa revolta? Qual era o descontentamento deles com o Brasil da época? Eu coloquei que era a derrama. Operação fiscal realizada pela coroa portuguesa para cobrar os impostos atrasados. O chamado quinto era a cobrança de 20% sobre a quantidade de ouro extraído por ano. Se o quinto não fosse pago, os valores atrasados se acumulavam. Então, a metrópole podia confiscar os bens dos que deviam como forma de pagar os impostos. Isso aí. Então, essa derrama, gente, assim, ó, tinha um monte de impostos que não foram pagos. Por exemplo, a Laura deu o exemplo do quinto, que era a quinta parte do ouro produzido e tinha que entregar para Portugal. Ok, o ouro começou a diminuir, né? A gente viu ali no gráfico, a produção, a extração do ouro começou a diminuir. Então, é claro que não ia render os mesmos, as mesmas riquezas, né? Então, Portugal cobra a derrama, que vai ser esse confisco de bens e entrega de ouro para compensar esses impostos. Só que as pessoas não tinham como pagar isso, né? Porque a produção de ouro vinha diminuindo e o imposto aumentando. Até parece hoje, né? Eu tô furiosa ainda hoje com o meu tal de imposto de renda. Mas tudo bem. Deixa eu ver se está escrita a frase direitinho. Um dos motivos foi a derrama, a cobrança de impostos atrasados, vírgula, confiscando bens, entregando uma parte do ouro extraído, porém, a extração aumentado. Daí, descontentamento. Muito bem. Alguém colocou outra coisa, talvez? Aqui também tem. Alguém colocou sobre o domínio português? Não? Então, vamos lá. A independência
independência. Opa, vamos deixar nos objetivos, então. Deixa no objetivo. Não ficar a mesma coisa, né? Muito bem, então termina aí de anotar, que eu tô vendo que tem gente anotando. Posso continuar? Sim? Então vamos lá. E o objetivo, então? Se eles estavam descontentes com a derrama, qual era o objetivo deles? O que eles queriam? Eu botei que era libertar o Brasil do domínio português. Eu botei assim, era obter a independência do Brasil em relação a Portugal, é a mesma coisa. Isso aí, fazendo a independência. Maravilha. Quem mais? Colocou alguma outra coisa? Eu coloquei em itens, daí eu Vai. botei... A primeiro item foi mais ou menos que nem elas. Romper com Portugal e adotar um regime republicano, criar indústrias, fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial português e adotar o serviço militar obrigatório. Depois das universidades, o que falou, Laura? Acabar com o monopólio comercial português. Fim do pacto colonial. Vou botar que fica mais fácil, tá? Tá. Então, olha só. Eu ia falar, mas é a mesma Fala, coisa. João. Vai tu, então. Não, É? já é a mesma coisa. Eu fui ler a minha e daí eu vi que era a mesma coisa. Certo. No primeiro momento, eles vão querer a independência de Minas Gerais. Não necessariamente do Brasil todo. Mas depois a ideia era espalhar esse movimento, tá? Então é bem isso. Vou botar, queriam libertar Minas Gerais, eu vou botar aqui. Queriam libertar Minas Gerais e o Brasil do domínio de Portugal, fazendo a independência. Queriam criar indústrias e universidades e fim do pacto colonial. Pensem comigo. Se os caras muitos deles eram comerciantes, enfim, né, os líderes eram da elite, por que o fim do pacto colonial? O pacto colonial é que o Brasil só podia comercializar com os portugueses, certo? Sem o pacto colonial, o Brasil pode comercializar com quem ele quisesse. E isso seria muito mais vantajoso para os comerciantes, né? Porque eles iam poder fazer comércio com qualquer país, cobrar o preço que eles quisessem, organizar da sua forma. Tranquilo? Então, beleza. E como é que terminou essa revolta, então? Porque a ideia é show de bola, né? É a gente se separar do Brasil, ter uma república, né? Sair daquele status de ser colônia. Mas, como é que terminou? Vai, João. Eu pesquisei no Google, não sei se é, daí eu tava no Google. Ela terminou com a prisão de todos. Então, Pra mim, tem mais coisa, vamos acrescentar aí, tá? Prisão dos líderes, vai, Isa. eu botei que após 4 anos, todos os integrantes do grupo inconfidentes foram perdoados, somente Tiradentes foi condenado à morte e executado no dia 21 de abril de 1792. Alguém mais? Me lembra a data, 1700 e? 792. 21 de abril, feriado. Ah, que a gente tanto gosta dos feriadinhos, né?
É por esse motivo aí, morte do Tiradentes. Então, eles num primeiro momento foram presos, mas depois eles foram perdoados, né? E beleza, libertados, enfim. Prisão dos líderes, porém somente Tiradentes foi condenado à forca em 1792. E vocês viram nos vídeos o que aconteceu com o corpo do Tiradentes? Nossa, Ele foi exposto. Foi cortado em pedacinhos e colocado. E aí depois a gente chama os franceses, né, de terror, o Robespierre do terror. Gente, pelo amor de Deus, aqui fizeram o mesmo com o Tiradentes. Fala. se o Tiradentes foi um herói, por que mataram ele? Como? O Tiradentes foi um herói. Uhum. Mas por que mataram ele? Boa pergunta. Qual era, desses aí que vocês me disseram, que seria o homem mais pobre? Mais simples? Com menos posses? Menos rico? Tiradentes? Tiradentes. Tá? Cláudio Manuel da Costa, advogado. Tomás Antônio Gonzaga, poeta e escritor, já era da elite, sabia ler e escrever. Alvarenga Peixoto, dono de mina, filho de comerciante e fazendeiro, nem vou falar nada, né? Joaquim José da Silva Xavier, tropeiro, dentista. Não pense que é porque ele era dentista que ele estudou para ser dentista, né, gente? Nessa época não existe, não existia estudo para isso, era alguém que tinha um conhecimento só. Garimpeiro, ou seja, ia nas minas para garimpar ouro e depois conseguiu um carguinho lá de militarzinho. Qual vocês acham que iam levar? Qual desses 4 que a gente citou vocês acham que iam levar fumo numa prisão? O rico? Não, gente. É o pobre. Tá? É o menos rico nesse caso, é o menos importante. Então, o Tiradentes, ele não se torna herói, como a gente diz, porque ele liderou a revolta ou porque ele fez algo mais importante. Ele se torna justamente porque ele foi o assassinado. Né? É por isso que ele se torna o líder. Viram a força que isso tem? Por exemplo, lá na Revolução Francesa não mataram o rei? Por que mataram o rei? Porque ele era o líder, porque ele era o importante, porque ele fez tudo, né, toda aquela questão. Aqui é o contrário, ele se torna líder depois da morte. Ele se torna importante, ele se tornou o símbolo da resistência, o símbolo da revolta. Deu para entender, João? Cri-cri? Sim. Beleza, então tá. Então o Tiradentes só foi enforcado porque ele serviu de exemplo para os outros. Ou seja, tentem fazer isso de novo com os portugueses, com a coroa portuguesa, que vocês vão ver o que acontece. Vocês vão morrer enforcados, vão ter todos os pedacinhos arrebentados e jogados por aí, exposto em praça pública. Já pensou? Curioso. Curtinho mesmo, assim, a gente ia ficar lá no nosso canto, não ia querer mais se revoltar com nada, né? Ainda bem que ele morreu antes de ser picadinho. No caso, né? Então, ele serviu de exemplo para que novas revoltas não acontecessem.